Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos no nome dEle para vivermos, momentos de comunhão, momentos de adoração, momentos de busca e também de serviço. Amém? Abra por favor a sua Bíblia, texto que nós temos meditado nesses dias, são alguns versículos que nós temos lido aqui. O primeiro deles, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 16. E também estaremos lendo aqui novamente 1 Pedro 2, versículo 5 e versículo 9. Amém? Atos dos Apóstolos 15, 16 diz: Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que está caída. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque ao Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. 1 Pedro 2, 5. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. E o versículo 9 diz: Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Numa outra tradução diz: para anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez te agradecemos, estarmos aqui juntos, podendo compartilhar, Pai, viver e participar da obra que o Senhor está fazendo na terra nesses dias. Queremos, Senhor Deus, fazer parte sim. Pai amado, toma as nossas vidas e flui através de nós para que nós sejamos edificados, para que haja, Pai, luz, para que haja revelação do Espírito Santo sobre a Tua igreja, para estarmos apostos, para estarmos bem posicionados ao Teu chamado e vivemos, Senhor Deus, este ofício sacerdotal que o Senhor nos separou para exercer aqui na terra, para abençoar este mundo, para levar a luz do Senhor a estas pessoas, ao mundo lá fora, Pai. E sermos cheios do Espírito Santo e cheios da graça do Senhor para cumprir essa missão. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, Pai, esse tempo, e seja feita conforme a Tua vontade, todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, temos falado então sobre isso, sobre esse aspecto da nossa vida com Deus, Nós temos recebido da parte do Senhor um direcionamento bem peculiar durante esse ano, onde nós enfatizamos o evangelismo, a razão do evangelismo e o que significa realmente evangelizar, qual a mensagem a evangelizar. E de repente o Senhor nos conduz a esse lugar para entendermos um pouco sobre esse aspecto do nosso chamado. E que eu creio, irmãos, de coração, que é o maior chamado da nossa vida. É o chamado sacerdotal. E que é tremendo, que é algo que tem mudado até a forma de eu me expressar em alguns momentos em relação a essa palavra, a esse ofício. Porque muitas vezes nós falamos, e eu já falei muitas vezes, que o homem é o sacerdote da sua casa. Mas eu não creio que é exatamente isso. O homem é o cabeça da nossa casa, é o cabeça. Mas o sacerdócio, ele não está limitado aos homens, mas sim a todo aquele que está em Cristo Jesus, seja homem, seja mulher. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Essa palavra que nós lemos aqui, ela está liberada para todos nós. Ela não está limitada apenas aos homens, mas também às mulheres. E eu agradeço a Deus por isso. E eu glorifico a Deus por isso. Porque é nítido que nos nossos dias, as mulheres têm se posicionado muito mais do que os homens. Têm assumido muito mais o encargo da obra de Deus, da oração, de guerrear, do que muitos dos homens dos nossos dias. Infelizmente, eu sou homem, mas é com tristeza que eu admito que é um fato, não é
uma opinião. É um fato. É só você vir aqui na igreja mesmo, na nossa igreja, em qualquer outra igreja, nas reuniões de oração, no coral, em tudo. Você vai ver que a grande maioria é mulher. A mulher tem atendido, tem sido mais sensível à voz do Senhor do que muitos homens da nossa geração. Então o sacerdócio do qual nós temos enfatizado, que é o nosso maior chamado, é o chamado pelo qual o apóstolo Paulo ele disse ali em Filipenses, que ele corria para o alvo, para o prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse prêmio, essa soberana vocação, irmãos, é o nosso sacerdócio. É o chamado que nós temos da parte de Deus, que agora Ele nos levanta nessa terra para ser uma casa de bênção para o mundo. Um tabernáculo de Deus, o santuário do Espírito Santo nessa terra, que carrega a presença de Deus, que leva a luz do Senhor por onde vai, que leva o altar de Deus por onde vai. Por isso a Bíblia nos ensina, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a nossa cruz é o nosso altar, a nossa vida é a nossa oferta. E o nosso ofício é o que nos capacita a ministrar nesse templo. Não existiria sacerdote se não houvesse o templo. Mas para que haja um templo, para que haja ordem no templo, para que haja serviço no templo, para que haja o mover no templo, é necessário um sacerdote, um servo, alguém que trabalha corretamente, não segundo as suas regras, não segundo a maneira como você acha, mas segundo a direção de Deus, segundo a maneira que Ele determina. Aleluia! É algo que nós podemos verificar até ali, né, como uma sombra no Antigo Testamento, né, em Números. Deixa eu localizar aqui, em nome de Jesus. Aleluia! Glória ao Teu nome, Senhor. Em que o Senhor Ele dava ordens ali para os irmãos e que a maneira como o tabernáculo era construído e a maneira como os sacerdotes e os levitas trabalhavam eram tudo segundo o detalhamento daquilo que Deus transmitia para eles. Né? Até a maneira de eles saberem o momento de ficar em um lugar e de sair. Né? Tudo era guiado por Deus. E assim eu creio, irmãos, o Senhor quer fazer em nossas vidas em nome de Jesus. Né? Capítulo 9, do versículo 21, diz assim, ó, em Números 9, 21. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então partiam. Em algumas ocasiões a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, e então partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia 2 dias, 1 mês ou 1 ano. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os israelenses ficavam também acampados. Mas quando ela se levantava, então igualmente partiam. Conforme as determinações do Senhor acampavam, e conforme as ordens do Senhor marchavam. Prestavam culto ao Senhor, seguindo as ordens do Senhor comunicadas por Moisés. Vocês percebem então, irmãos, aqui que até o culto que eles prestavam ao Senhor era segundo as ordens, segundo aquilo que o Senhor direcionou, ordenou e especificou em detalhes para cada um deles. Tudo é por Ele, para Ele, e para Ele são todas as coisas, né? Por meio dele são todas as coisas. Não é do nosso jeito. Por isso que é necessário nós entendermos e aprendermos essas coisas, irmãos. O Senhor quer nos chamar para um lugar de entendimento. O Senhor quer nos chamar para um lugar de flechas certeiras. Não de nós sairmos correndo por aí tentando isso, tentando aquilo, tentativa e erro, não. O Espírito Santo de Deus, Ele nos tem um caminho certo, certeiro para nos dar, para nos guiar em tudo. Na nossa casa, na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, no nosso direcionamento, na nossa missão nessa terra, em tudo. O Senhor, Ele tem flechas certeiras. E o Senhor tem nos dado armas para nós utilizarmos e exercermos esse sacerdócio com eficiência, com poder, com resultados práticos em nossas vidas. Não se conforme em viver o Evangelho
sem viver mudança na sua vida, sem viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Não se conforme como muitos têm se conformado e têm entrado num lugar de um cristianismo morno e morto, de formalismos, de estar por estar. E o tempo passa, os anos passam e não há transformação na vida, não há transformação à sua volta. Mas a Bíblia diz claramente que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não é Ele que mudou, somos nós, a nossa geração, que talvez não tenha estendido aquilo que os antepassados fizeram, os nossos irmãos do passado que lutaram, guerrearam e viveram as maravilhas do Senhor, né? Como, por exemplo, as igrejas da Ásia Menor, as quais o Senhor direcionou cartas em Apocalipse. Eram igrejas do Senhor, irmãos. Igrejas que tiveram um encontro com o Senhor, foram fundadas por apóstolos. E hoje, onde elas estão? Agora, esse local é mais ou menos ali na Turquia. É um local totalmente dominado por outras religiões. Onde estão essas igrejas, irmãos, que um dia estiveram ouvindo diretamente da boca do Senhor palavras, cartas escritas direcionadas para eles? Não houve uma sucessão, não houve um legado, não houve os filhos dos filhos carregando o bastão e trazendo até hoje. E a nossa geração, muitos de nós, temos perdido o sentido e a razão de viver a Cristo. Então nós precisamos voltar à essência, voltar ao coração dos apóstolos, ali como eles enxergavam, como eles viviam, como eles se entregavam a Deus. O apóstolo Paulo, eu te convido a abrir lá a Bíblia em Filipenses capítulo 3, para falarmos um pouquinho sobre isso, sobre essa visão de vida, essa perspectiva da qual nós precisamos ter novamente para viver um cristianismo poderoso, vivo nessa terra. O versículo 7 do capítulo 3 diz assim, o apóstolo Paulo falando dele mesmo, né, que se tinha alguém que podia se gloriar na carne, ele poderia ser um dos primeiros, porque ele tinha todas as qualificações ali de alguém que poderia pensar em confiar na sua carne, né? Ele era nascido de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele era fariseu, estudava ali o Antigo Testamento desde criança. Então, no versículo 7, ele diz: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E olha só o que diz o 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pensam que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Vocês estão entendendo, irmãos? O Senhor quer que nós enxerguemos, que nós venhamos ver as coisas dessa forma, como realmente um ofício, o maior de todos eles, do qual flui para todas as áreas das nossas vidas um direcionamento de Deus, o poder de Deus, a graça do Senhor, para não só enfrentarmos, mas vencermos todos os desafios, todas as lutas, para a glória do nome do Senhor, para abençoar vidas nessa terra, para levar o conhecimento de Jesus para outros, é conhecer a Cristo, para fazê-lo conhecido. Por isso que o sacerdócio se une ao evangelismo que nós começamos e tudo faz sentido para mim agora. Porque é impossível nós falarmos de Jesus
de levar o Evangelho para as pessoas se nós mesmos não o conhecemos, se nós mesmos não o contemplarmos, se nós mesmos não carregarmos a vida dele dentro de nós, como o próprio Paulo diz em outra passagem lá em Gálatas 2:20, né? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e essa vida que agora eu vivo na carne, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, aquele que se entregou, aquele que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Então, irmãos, é dessa forma que nós precisamos ver. O Senhor quer nos levar a um lugar de maturidade. É um lugar de orações, irmãos, sacerdotais. É um lugar de oração onde você sabe quem você é em Cristo Jesus. E você se arrepende dos seus maus caminhos. Você renova a sua vida diariamente na presença do Senhor, tirando as cinzas de um dia difícil, talvez, que você teve. Ou um dia que você tropeçou, caiu, pecou. Então nós somos os sacerdotes que limpam o altar todos os dias, que tira as cinzas do cansaço, do desgaste, da queda, da queda e da tentação. Mas o Senhor tem nos chamado para esse lugar, o Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, para lavar o nosso coração com água pura, que é o arrependimento, que é nós dobrarmos os nossos joelhos e confessar os nossos pecados diante de Deus e não nos conformarmos em deixar para depois ou deixar para lá e continuar vivendo de uma maneira pecaminosa. Nós precisamos ser sinceros, irmãos. O Senhor, Ele não nos chama porque somos perfeitos. Graças a Deus por isso, o lugar santo, o lugar santíssimo, na presença dEle, diante do trono da graça, não é o lugar onde perfeitos são chamados, mas onde os imperfeitos são aperfeiçoados na santidade, no amor e na justiça do nosso Deus. Esse é o lugar que o Senhor tem nos chamado para nós estarmos, irmãos, mais do que quando nós nos reunimos aqui na igreja. O Senhor tem nos chamado para prestar cultos a Ele no nosso particular, no nosso secreto, né, como nós gostamos de falar, no nosso quarto, no nosso banheiro, em um lugar a sós com o Senhor, onde você, espontaneamente, sabendo da responsabilidade que você tem de cuidar do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, você apresenta a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Corpo, alma e espírito, meus irmãos. É tudo. Eu tenho buscado e tenho entendido um pouco disso recentemente, irmãos. O corpo também faz parte da nossa adoração. Nós precisamos cuidar melhor dele, exercitar, cuidar, para que nós tenhamos realmente longevidade, mesmo que nós temos uma promessa de longevidade da parte de Deus. Mas aquilo que nós podemos fazer, o Senhor não vai fazer por nós. Então somos nós que podemos cuidar melhor da nossa alimentação, olhar um pouco para a nossa saúde, o sedentarismo, sabe, irmãos, e dedicar um pouco de tempo para isso. Não é todo o tempo. Como a Bíblia fala, né, que o exercício físico é pouco proveitoso, ainda mais se comparado às disciplinas espirituais. A oração, ao jejum, a meditação na palavra, ao louvor. São essas coisas que o Senhor tem nos chamado para resgatar, primeiramente na nossa própria vida. Muitas vezes eu ouço comentários, pessoas falando da igreja, do louvor e não sei o quê. Mas o avivamento que o Senhor quer fazer, meus amados, é em cada um de nós. Se eu e você, nós não temos isso nem no nosso particular, nós temos um templo. Nós somos sacerdotes. Onde estão os cultos? Como está a ordem do culto no seu santuário? Como está a frequência dos cultos no seu santuário? Está havendo culto? A igreja está aberta na sua vida? Tem saído dos seus lábios louvor e adoração ao Senhor quando ninguém está vendo? Lá no secreto, lá no seu particular, você tem levantado um altar de adoração ao Senhor aonde você está? Os lugares por onde você passa, os lugares onde você mora, podem ser lembrados na história como lugares onde subiu adoração a Deus durante o período em que você esteve lá? Você estendeu mãos abençoadoras ao redor da sua vizinhança para expulsar o mal e para abençoar os seus vizinhos? O lugar onde você mora? Sabe, irmãos, quem mora em prédio sabe, né? Você paga condomínio para poder usufruir das coisas todas ali.
Será que nós temos tido essa consciência em relação à cidade que a gente mora? A gente tem pagado o condomínio da oração e temos intercedido pela cidade que tem nos abraçado? Hoje, por exemplo, é aniversário de Guarulhos. Você tem dedicado tempo para orar por essa cidade que te acolheu, que te recebeu? Nós ouvimos aí o noticiário quantas e quantas pessoas estão vindo de fora, refugiados, vietnamitas agora, que estão chegando e não tem um lugar para morar, não tem uma cidade que abraça eles. E eu e você, nós fomos abraçados por essa cidade. Eu não sou natural de Guarulhos, eu sou natural de São Paulo, mas eu amo essa cidade porque desde criança foi a cidade que me acolheu para que eu morasse aqui. Então nós temos que entender, irmãos, o nosso lugar nesse mundo. E é um momento de nos posicionarmos. Não dá para nos conformarmos mais em viver numa mornidão espiritual. Não temos mais tempo de colocar a culpa nos outros, irmãos. No pastor, no líder, no irmão. Não, o Senhor tem nos dado todas as armas. Oração, jejum para matar a nossa carne. Porque eu sei que a nossa carne, ela é um grande obstáculo. Ela se levanta mesmo para impedir que nós nos inclinemos para as coisas do Espírito. Romanos capítulo 6 diz que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Mas o Senhor nos deu o jejum para matar a nossa carne. Quantos de nós temos jejuado com frequência? Quantos de nós temos jejuado o jejum verdadeiro? De parar de comer durante várias e várias horas? Sabe, irmãos, nós temos nos acostumados a uma vida mais confortável. E isso, espiritualmente falando, é trágico. Sabe, eu ouço histórias do passado, de vigílias que começavam à noite e terminavam no outro dia de manhã. Hoje nós não aguentamos ficar 2, 3 horas juntos num culto. Né? Nós ouvimos irmãos que realmente consagravam suas vidas, que dedicavam suas vidas para fazer a obra de Deus, para evangelizar as pessoas no poder do Espírito Santo, não na força do seu braço. E o que estamos vivendo hoje, né? Pessoas que eu ouvi outro dia um testemunho de uma irmã que ela participou de um propósito de Deus dezenas de anos atrás, no qual foi feito um apelo na igreja dela para que se juntasse ao pastor daquela igreja para fazer um relógio de oração, mas não um relógio de oração num único dia, mas um relógio de oração no ano todo. E cada pessoa assumiu o compromisso de orar em um horário durante um ano inteiro. Então, durante o ano inteiro, ela assumiu a terça das 9 ao meio-dia, 3 horas de oração, toda semana, o ano todo. E nós somos convocados às vezes por relógio e não conseguimos dedicar 1 hora de oração ao Senhor, irmãos. É trágico, é um mundo que nós estamos sendo cada vez mais convidados para o conforto, mas aqueles que querem servir a Cristo não podem amar o conforto. O descanso faz parte, o Senhor nos proporciona momentos de descanso. O Senhor nos ordena descansar 1 vez por semana. Mas nós não fomos chamados para o conforto aqui na terra, irmãos. Nós somos peregrinos. A Bíblia nos lembra que nós somos estrangeiros e peregrinos, estamos de passagem. Não podemos nos acostumar e amar muito esse mundo, porque nós vamos ser tirados dele em um momento ou outro. Mas a cidade que nos espera, ela é celestial. E ela está de braços abertos para receber os fiéis. Aqueles que estão ajuntando tesouros no céu vão ser muito honrados naquele lugar. Muitas coisas que para esse mundo não tem valor nenhum. Por exemplo, olha uma reunião como essa. Para muitos, qual é o valor que tem uma reunião como essa? Temos aqui, 200 cadeiras aqui. E temos poucas cadeiras ocupadas. Isso não é só aqui, mas em vários outros momentos, cultos, outras igrejas. O que tem valor muitas vezes para o homem não tem nada de valor para Deus. E o que não tem valor para o homem tem todo o valor para Deus. Ou você acha que o Senhor não recebe a adoração e o louvor onde 2 ou 3 se reúnem em nome dele? Ele recebe. Agora, para o homem, o que conta muitas vezes é o número, é a quantidade, é a multidão, é a plateia. Mas nós, irmãos, estamos sendo chamados para a maturidade, em nome de Jesus. Esse lugar que nós temos buscado e falado e ministrado, o livro de Hebreus ele fala bastante sobre isso, sobre o sacerdócio. E eu gostaria de citar aqui alguns versículos para nós concluirmos por hoje. Hebreus capítulo 5, versículo 1 diz: Porquanto
Todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como em seu próprio favor. Ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Desse mesmo modo, Cristo não buscou para si própria a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E revela em outra passagem: Tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Durante os seus dias de vida, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, olha só, irmãos, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de alguém que vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Então o Senhor ele quer nos chamar para esse lugar de maturidade. Muitos de nós ainda somos crianças, ainda estamos necessitando do leite espiritual, aprender ainda sobre o batismo, aprender ainda sobre o arrependimento e a fé, que são os princípios elementares de Deus, revelados aqui em Hebreus capítulo 6. E o Senhor ele tem nos chamado para um lugar de maturidade, irmãos, de entender o que significa o sacerdócio, o que significa reinar em vida em Cristo Jesus, em autoridade no nome dEle, pronunciar o nome dEle, anunciá-lo às pessoas, mas isso só vai acontecer como resultado de uma vida onde você mesmo contempla a Cristo. Então, seu sacerdócio, o seu devocional diante de Deus, o seu culto racional ao Senhor, Ele mesmo é o que vai resultar na vida de uma adoração verdadeira a Ele, no poder do Espírito Santo. E é isso que eu concluí trazendo para vocês exatamente isso, que esta vida devocional, essa vida de louvor, de consagração, onde você tem um compromisso com Deus, um compromisso com esse tempo que Deus te confiou, e você diariamente se renova na presença do Senhor em arrependimento, em confissão, em entrega. E esse lugar de maturidade vai te levar a um lugar de paz, irmãos, porque você vai saber que das tuas coisas o Senhor cuida, que você pode esperar no Senhor, como nós temos ouvido Deus falar repetidas vezes, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águias. É isso que o Senhor quer nos fazer viver, irmãos. O Senhor quer nos tirar de um lugar onde ainda, como crianças, temos feito pedidos de crianças. Pai, me dá isso. Pai, eu quero isso. Eu. Criança só quer tudo para ela. O adulto sabe que já tem tudo da parte do Senhor, o adulto que Deus está referindo aqui em Hebreus. E que você pode simplesmente cumprir o seu chamado, porque quem te capacita e quem supre todas as suas necessidades é aquele que te enviou para cumprir essa missão. Você não é autossuficiente. A missão não nasceu em você mesmo. A missão nasceu no coração de Deus. Ele que te comissionou, é Ele que te supre, é Ele que te capacita, é Ele que te direciona em todos os momentos da sua vida, se você crer, se você viver essa vida devocional, que com certeza vai transformar você, vai te deixar mais fortalecido, como Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, nos
convida, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia! A armadura de Deus, meus irmãos, não é uma simples oração, mas é um culto. É um culto onde há todas as etapas que Deus ordenou para nós que tivesse um culto. Quebrantamento, confissão, entrega dos medos, entrega das angústias, corpo, alma e espírito rendidos na presença do Senhor. É para Ele que você pode entregar tudo. É nele que você pode esperar e confiar para tudo. É Ele a tua força. Aleluia. E então, o que vai sair de uma vida devocional? O que vai sair de uma vida onde você se reveste da armadura de Deus diariamente, ou quase que diariamente, na presença do Senhor você renova suas forças? Uma vida de adoração. E aí, Romanos 12, versículo 1, ele se cumpre na nossa vida. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual ou racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse lugar, irmãos, de firmeza no Senhor, de constante renovação na presença dEle, você sabe quem você é nele. Você sabe que é filho de Deus, que você é amado, que você é eleito, que você é um escolhido do Senhor. Então, as ofensas não vão te impactar. Ou a falta de elogio não vai te afetar. Muitos desanimam por falta de um cumprimento. Se você for bem resolvido com Jesus, meu amado, isso não vai fazer cosquinha em você. Pelo contrário, se a pessoa não te cumprimentou, você falar: Deus te abençoe. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor te abençoe. Quando um carro te fecha na rua, ao invés de você ficar nervoso, gritar, xingar, fala: Deus te abençoe, meu amado. Que o Senhor te dê paz. Que o Senhor te conduza na sua vida e te livre desse mal. Em nome de Jesus. Colossenses 3,17, o resultado de uma vida devocional, de renovo constante na presença do Senhor, de alguém que tem fome pelas coisas de Deus. Colossenses 3,17, tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em o nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Versículo 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. 1 Coríntios 10, 31. Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo na sua vida vai ser para a glória de Deus, irmãos. Você vai estar adorando a Ele em tudo, não só aqui na igreja, louvando, cantando, pregando, mas vivendo a vida lá fora, exalando o bom perfume de Cristo, negando a sua carne, dizendo não ao pecado, se comprometendo em jejuar mais, em orar mais, em louvar, em meditar na palavra, conhecer a Bíblia, as Escrituras, se entregar, servir, fazer o bem, se dispor para fazer a obra de Deus nessa terra, ajudar o necessitado, pois então você vai estar sendo um daqueles que o Pai procura. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. No devocional eu busco a Deus. Lá fora eu resulto em servir a Deus de todo o meu coração. Não só nas coisas eclesiásticas, mas nas coisas da vida, nas quais as eclesiásticas estão incluídas, mas não são a única. É o meu papel como pai, esposo, amigo, vizinho. É o meu dispor de sacrificar, de oferecer sacrifícios espirituais que agradam a Deus, de acordar mais cedo para interceder pelos meus vizinhos, para interceder pelos meus amigos de trabalho, clientes, pessoas que eu conheço, pessoas que Deus coloca no teu coração, pessoas que chegam até você, que Deus envia. É tempo, irmãos, de nós nos sacrificarmos mais e não desejarmos tanto conforto, mas desejar servir, desejar trabalhar. E então, um dia, o descanso virá. E quando você se deparar com aquilo que você ajuntou, você certamente se alegrará.
e falar: valeu a pena. Valeu a pena tomar minha cruz. Valeu a pena compartilhar dos sofrimentos do meu Senhor. Porque quem compartilha dos sofrimentos é que conhece também o poder de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, irmãos. Então vale a pena, irmãos. Vale a pena. Jejue, ore. E eu ouço testemunhos de pessoas que se dedicaram a isso. E Deus direcionou em tudo. Direcionou na escolha. Não na escolha, mas no discernimento dos cônjuges e dos filhos. Sabe? Na faculdade, na obra, no país que vai morar. Deus quer falar conosco, irmãos. Só que nós temos tantas camadas de carne, de pedra na nossa vida que precisam ser removidas. E o Senhor quer falar conosco de uma maneira clara e cristalina e nos guiar em tudo. Porque Ele nos chamou e Ele quer nos abençoar em nome de Jesus. Ele já nos abençoou, né? A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. O preço já foi pago. Nós só precisamos realmente, né, arregaçar as mangas e nos posicionar e trabalhar sem cessar, em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa palavra que o Senhor nos deu, essa porção. Trabalha ela em nós, processa, faça ela frutificar, ó Pai, em nome de Jesus, que possamos realmente, Senhor Deus, dar frutos, de nos dispor, Pai, quem sabe agora começar a voltar à essência, sem olhar para os lados, sem colocar culpa nos outros, mas assumir a nossa responsabilidade de que o Senhor já nos deu tudo, o que nos diz respeito à vida, à piedade, a uma vida devocional, de entrega, a matar a nossa carne, a nos mergulhar no Espírito, Pai. A vida que falamos no secreto, naquilo que nós temos com o Senhor, mas também nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com as pessoas, em tudo, Pai. O Senhor glorificado, seja exaltado, seja engrandecido. Traga fome, Pai, fome espiritual nos nossos dias, para nós entrarmos neste lugar que o Senhor nos chamou, que o Senhor abriu, pelo véu que foi rasgado, pelo sangue que foi derramado, e que agora o Senhor tem nos chamado para entrarmos no Santo dos Santos, esse lugar onde nós, aleluia, renovamos as nossas forças, o sacerdócio, ministramos diante do Senhor, meu Pai, e estendemos mãos abençoadoras para trazer a Tua presença em todos os lugares onde o Senhor tem nos colocado. Possamos assumir esse compromisso, Pai, e nos dispor, nos posicionar para não nos amoldarmos ao sistema desse mundo, mas sermos fiéis ao Senhor, andarmos na luz da Tua palavra, presença de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe. Vão na paz.